E uma coisa que você falou, Ricardo, bem legal, que foi o ciclo imobiliário. Então, as pessoas elas têm dificuldade de entender, porque ela fala o seguinte, comprei um fundo imobiliário. E aí, no limite, né, se a gente for pensar o de tijolo, ela está comprando uma pequena participação no imóvel. Aí ela fala, pô, passou um mês, caiu. Eu falo, pera lá, cara. Eu acho que você está com a cabeça errada de investir em fundo imobiliário. Você está adquirindo, né, indiretamente um pedaço do imóvel. No mês que vem, se subir um pouco ou cair um pouco, você já está pensando em vender. Então eu queria que você se explicasse um pouco para o pessoal o que é esse ciclo imobiliário. Porque às vezes a pessoa pensa, não, mas o fundo imobiliário ele é separado, Gui, do imóvel. Porque ela consegue ver isso no imóvel residencial dela. Quando ela está procurando um apartamento, ou se ela tem imóveis para alugar, ou se ela está comprando e vendendo imóveis, ela consegue perceber isso. Mas ela tem dificuldade de fazer esse link com os imóveis que estão dentro dos fundos imobiliários. Então, como é que funciona esse ciclo imobiliário que você falou e como é que o juros está ligado com relação aos imóveis diretamente? Bacana. Bom, os ciclos, assim, eu acho que acho para responder isso, vamos dividir algumas categorias. Acho que a primeira é o seguinte, alguns fatores que influenciam esse ciclo imobiliário aqui e dos fundos imobiliários. Estamos falando diretamente dos imóveis e dos fundos imobiliários. Primeiro é crescimento de PIB. Então, o crescimento de PIB vai afetar quanto que cresce, por exemplo, a receita de locação em escritórios, em galpões logísticos, que no final do dia está ligado com a demanda para as empresas. Então, quanto mais crescimento de PIB, mais crescimento do lado da demanda das empresas, mais contratações de pessoas a gente tem, mais demanda, por exemplo, áreas de escritórios, mais recursos financeiros as famílias têm. E aí elas vão consumir mais, consumindo mais, demandam mais de áreas logísticas, por exemplo. As pessoas, as famílias, elas acabam tendo mais savings no final do mês e vão consumir mais nos shoppings, restaurantes, e tudo isso afeta o ciclo imobiliário. Então, assim, o primeiro é macro, né? Então, do lado do PIB e do lado da taxa de juros. Obviamente, quando a gente tem um período de taxa de juros elevado, você tem, um mecanismo que o governo utiliza, né, que o Banco Central utiliza, para você frear ali a inflação e, obviamente, como que ele freia a inflação? Justamente freando a atividade econômica. Então, isso influencia de uma maneira negativa nas atividades, né, que afetam o crescimento da receita dos imóveis e, por consequência, dos fundos imobiliários. E, por outro lado, também, quando maior a taxa de juros, você traz os fluxos a valor presente do ponto de vista da precificação, isso vale para ação, vale para fundo imobiliário, vale para o valor dos imóveis. Obviamente, taxa de juros longa, alta, eu tenho um preço, né, uma marcação ao mercado ali menor, então os preços caem. Então, tem esse mecanismo que afeta diretamente do ponto de vista macro e tem o próprio ciclo de cada segmento do mercado imobiliário, que eu acho que é importante observar também. Então, por exemplo, no mercado de escritório, quando um período está muito favorável para a produção de novos escritórios, então eu tenho crescimento do PIB, eu tenho crescimento aqui por busca de novas áreas, porque as empresas estão expandindo o seu staff, precisando de mais áreas, você acaba tendo um período maior de produção de ativos imobiliários. E o ciclo imobiliário ele acaba sendo longo, porque para você comprar um terreno, aprovar, construir, às vezes leva 3 a 5 anos. Então, quando você já está entregando o imóvel, às vezes já está num outro momento do ciclo. E aquilo pode acontecer de você estar com um momento do ciclo com demanda fraca, vindo uma oferta grande, e aí a vacância, por exemplo, do mercado de escritório sobe, a vacância subindo, você tem uma pressão negativa nos preços de locação, e isso acaba afetando a dinâmica negativamente desse lado dos ativos imobiliários e, por consequência, dos fundos imobiliários. E o inverso também é verdadeiro. Então, você tem períodos em que você tem pouca produção, você tem muita demanda, a vacância cai, então você tem uma pressão por aumento aqui do preço de locação. Então, por exemplo, na Faria Lima, eu acho que é um bom exemplo, porque tem uma demanda muito grande por parte das empresas de estarem lá, que é um interesse bastante nobre, mas você não tem mais terrenos disponíveis para construir novos ativos. Então, você tem uma oferta limitada com uma demanda que é crescente com o tempo. Então, naturalmente, você tem uma pressão de aumento do preço de locação até acima da inflação, eu diria, por exemplo, no caso da Faria Lima. Então, isso é um ciclo que afeta a dinâmica do mercado de escritórios. O mercado de logística tem o seu ciclo próprio, que vai ser mais afetado por e-commerce, pelas cadeias logísticas de produção. Você tem o
o mercado de shopping, que é mais o ciclo ali de consumo das famílias. Você tem um mercado residencial, que é muito correlacionado, obviamente, com a demanda das famílias por ativos, por imóveis, e aí você tem a questão de crescimento da população, você tem a questão de crescimento de novas famílias, novos casamentos, separações. Então você tem N estágios da vida da pessoa que afetam essa demanda. Custo de crédito. Isso que eu ia falar. E essa demanda, ela é diretamente e muito afetada, tem uma correlação gigante e muito sensível à taxa de juros, que é esse custo de crédito. O custo de crédito é subsidiado, no mundo costuma ser bastante subsidiado, no Brasil é também, via o SFH, via poupança, né, onde você consegue obter o financiamento com TR mais alguma taxa. Hoje está na faixa ali de 11% a 12%, mas a TR é uma taxa pré-fixada quase, tem uma oscilação muito baixa que é uma função ali da taxa Selic, mas que em geral ela varia de 0% a 2% ao ano. E dessa forma, as famílias conseguem pegar financiamento de longo prazo, de 30 a 40 anos, sem ter grandes surpresas, por exemplo, em momentos de grande inflação, aonde que aquela parcela que ela tem a pagar pode aumentar muito e aquilo pode afetar o orçamento familiar e ter um problema de crédito. Então, essa taxa de juros afeta muito o mercado residencial, além esse ciclo de produção também. Tem momentos que você tem mais produção, momentos menos produção, tudo isso afeta. Legal.